Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Secretaria Paroquial. Que bom ter você aqui neste último dia. Eu sou a Ana e quero te fazer um convite. Participe da live. Comente aí no chat de que paróquia você é, em que região do Brasil você está. Mande suas dúvidas, deixe suas perguntas, que no final teremos um momento para respondê-las. Deixa eu tirar aqui o meu ponto, gente, que meu ponto está me retornando aqui, tá ruim. Esta live, ela vai ficar gravada na Uniteos para você ver e rever sempre que quiser. Olha só como é fácil acessar os conteúdos gravados. Primeiro, você loga na sua conta. Depois, já logado, você vai clicar ali em cursos. Então, é só procurar por Semana da Secretaria Paroquial. Lembrando que as palestras desses 5 dias de evento, eles estarão liberadas na plataforma a partir da semana que vem. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como faz para ficar sempre por dentro de todas as novidades do sistema eclesial? É só seguir a Teos nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. O link que está aí no chat, que vocês estão vendo aí também na tela, ele vai direcionar vocês para todas as nossas redes sociais de forma muito simples, muito rápida. Você também pode aí escanear o QR Code que está aí na tela. Hoje, então, como eu falei, é o nosso último dia e nós convidamos o padre José Carlos Ferreira para refletirmos sobre maturidade emocional no serviço paroquial. O nosso palestrante, ele é pároco na Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, ele é psicólogo, especialista em neuropsicologia, jornalista, escritor e mestre em ciências das religiões. É um prazer recebê-lo, Padre José Carlos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana. Obrigado pelo carinho da Teos. De maneira muito especial, agradeço ao Vitor aí pelo convite, pela amizade. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema maturidade emocional no serviço paroquial, sobretudo no serviço da secretaria paroquial. Eu estava pensando um pouquinho antes de começar a palestra, eu pensei e acabei anotando aqui a seguinte frase: ninguém consegue oferecer paz durante muito tempo quando se vive em guerra consigo mesmo, ou quando vivemos em guerra conosco mesmo. E isso é muito interessante, porque tem muito a ver com maturidade emocional. O nosso tema é maturidade emocional no serviço paroquial. E eu gostaria de tratar, sobretudo, no serviço da secretaria paroquial, nessa missão da secretaria paroquial. E lembrando que cuidar de si, nós precisamos cuidar de nós para acolher melhor, né? A secretaria é esse lugar da acolhida. Eu costumo olhar a secretaria, ou a missão da secretária, ou da secretaria paroquial, como um lugar ou um agente de evangelização, né? A secretária ou secretário é, em primeiro lugar, um agente de evangelização, porque participa da missão da igreja. A igreja existe para evangelizar. E logo, a secretária ou secretário é um agente dessa missão de evangelizar da igreja. E a primeira missão do secretário é evangelizar. A primeira missão da secretária é evangelizar, porque ela participa da missão da igreja. E dentro da evangelização, desse processo evangelizador que acontece na secretaria, a acolhida é fundamental.
o secretário, a secretária, é a primeira acolhida da igreja, né? Eu escutei essa frase há muito tempo e guardei comigo, porque, de fato, tem muita razão essa frase, porque a primeira acolhida da igreja passa por você, secretário, passa por você, secretário. Além disso, você, secretário, você, secretária, é o guardião ou guardiã da memória, né? Da memória dos que passam, da memória dos eventos, da memória do próprio conjunto de ações pastorais, memória da caminhada e além da memória documental. E ainda é o elo, né? Eu penso numa corrente, imagina uma corrente. Você é o elo entre o pároco e a comunidade, entre os agentes de pastoral, aqueles agentes mais empenhados, e a própria comunidade. Como secretário, você participa desses, acaba sendo elo entre as diversas dimensões da igreja, as diversas dimensões da paróquia, os diversos movimentos e as diversas pastorais. Por isso, você é esse elo. Eu coloquei, claro, entre o pároco e a comunidade, mas é mais do que isso, né? É mais do que esse caminho. O que chega à secretaria paroquial, né? O que chega à secretaria paroquial, geralmente? O que chega à secretaria paroquial? Luto, chega os casamentos, chega os conflitos, chega os batismos, chega as reclamações, chega as esperanças, mas muitas vezes chega também o sofrimento e além das fofocas. A gente sabe que as secretarias paroquiais, muitas vezes, não por parte da secretária, pode ser que tem também algum secretário ou secretária que é dada a esse tipo de fragilidade também. Mas acontece muito de pessoas levarem fofocas também à secretaria paroquial, e acaba sendo também esse lugar de fofoca, às vezes lugar de reclamações. Não deveria ser, não deveria ser, e por isso que o secretário, a secretária, deve ser uma pessoa muito madura, muito capaz para saber filtrar esse tipo de trabalho. Então isso acaba chegando na secretaria também, esse tipo de realidade. E eu gostaria de perguntar a você, que está acompanhando, qual é o maior desafio emocional que você encontra no atendimento da secretaria paroquial, da sua secretaria paroquial? Qual é o maior desafio para você? Responda aí no chat, responda, e depois nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esse processo. Então, qual que é o maior desafio emocional que você encontra no atendimento da sua secretaria paroquial? Nós sabemos que a secretária ou a secretaria é a porta de entrada. Nós já falamos, né? Nós já falamos disso. É o lugar que também que acolhe o luto, o lugar que acolhe os conflitos, o lugar que as pessoas buscam para casar, o lugar também que as pessoas manifestam os sofrimentos, o lugar que acontece também as reclamações, mas é um lugar também de esperança, né? É um lugar de esperança. Então, poucos lugares da paróquia recebem tantas emoções quanto a secretaria paroquial, né? A secretaria paroquial é um lugar onde vocês recebem bastante emoções, emoções passam pela secretaria paroquial. E vocês acabam carregando o peso que ninguém vê. É isso? A secretária paroquial acaba carregando um peso invisível, um peso que muitas pessoas não dão conta que passam pela secretária. Recebem cobrança,
pautas. Geralmente, a secretaria paroquial é um lugar onde todas as coisas são urgentes, muitas coisas precisam resolver de maneira urgente. A secretária também é aquela pessoa que muitas vezes sofre pela falta de reconhecimento. É um lugar que, a maioria das vezes, os problemas que chegam são dos outros, não são dela. Ela vive envolvida nesses problemas que são problemas dos outros, e além dos conflitos internos, dos conflitos internos, que são muito comuns também no lugar que tem gente. Todos os lugares que tem gente terão esses conflitos internos. E a secretaria paroquial não é diferente, né? Não é diferente de qualquer outro lugar que tenha pessoas. Então, nesse sentido, seria muito importante separar esse tipo de realidade, né? As cobranças quase sempre não são cobranças para você, elas não são cobrança para a secretária. Separar o que é uma cobrança institucional, o que é uma cobrança indevida e o que é uma cobrança, uma cobrança pessoal. Além disso, saber também a diferença entre acolher e resolver. Acolher e resolver. Muitas secretárias carregam um sentimento silencioso, achando assim, eu preciso resolver esse problema, eu preciso resolver o problema dessa pessoa. Nem sempre é possível resolver, nem sempre os problemas que são trazidos é fácil de resolver, é possível de resolver, né? Então, é sempre bom perguntar, posso resolver? Esse é um problema administrativo? Se um problema administrativo eu posso encaminhar, ou eu simplesmente posso acolher? Porque muitas vezes você não precisa resolver o problema, você precisa aprender a acolher, né? Sobretudo, aprender a acolher o sofrimento, porque nem todo sofrimento tem solução, né? Nós sabemos disso, nem todo sofrimento humano tem solução. Alguns pedem só presença, né? Alguns pedem só presença. A culpa, por exemplo, da secretária paroquial, muitas carregam até uma culpa, né? Carregam uma culpa. E esse é um tema enorme na vida da secretária paroquial. Carregam uma culpa. Não consigo atender tudo, esqueceram algo, não consegue agradar todo mundo, às vezes precisa dizer não, né? Muitas vezes precisa dizer não. Seria importante também separar a culpa que é saudável. Tem culpa que é saudável, e a culpa, quando não é saudável, ela sempre vai adoecer, né? Vai adoecer. E é importante trabalhar, então, o que é uma culpa saudável, ajudar a corrigir esse tipo de situação, porque tem culpa que é saudável, que é bom, e isso faz parte do processo humano. Agora, a culpa doentia não, né? A culpa doentia, ela vai sempre paralisar e vai sempre nos adoecer, né? Adoecer esse caminho. Então, alguns sinais de alerta, né? Alguns sinais de alerta que você, secretário ou secretária, deve ficar atento ou atento.
né? Irritabilidade, o cansaço constante, a falta de paciência, o desânimo, essa sensação de sobrecarga, isso tudo é sinal, desculpa, é sinal de que é sinal de que as emoções não estão indo bem, né? É sinal de que emocionalmente você não está bem. Então, eu repito, irritabilidade, claro, uma hora ou outra nós vamos ficar um pouco irritados, isso é normal. Uma hora ou outra nós vamos sentir cansados, isso também é normal. Mas quando isso começa a aparecer de maneira constante, irritabilidade constante, cansaço constante, falta de paciência, desânimo e sensação de sobrecarga, claro, isso já é bom olhar com mais atenção para evitar problemas maiores. Então, eu te pergunto também, qual dessas situações mais desgasta você, né? Quais dessas situações já aparece aí em você? Essa questão da irritabilidade, do cansaço constante, da falta de paciência, do desânimo, que aparece mais nesses sinais de alerta para você. E lembrando que antes de cuidar dos outros, precisamos perceber quando nós estamos, né, quando nós estamos de fato cansados, ou se isso já cria um problema para nós. E a partir disso, nós podemos também fazer até a diferença entre saúde mental e saúde emocional, né? Podemos até nos perguntar, o que é maturidade emocional? Separar maturidade emocional de emoção, porque chega um ponto que às vezes nem falta maturidade. Às vezes nós estamos, de fato, adoecendo mesmo. De fato, às vezes nós estamos entrando num processo de adoecimento. E quando falamos de adoecimento, nós falamos de saúde mental e saúde emocional, né? O que nós entendemos por saúde emocional? O que nós entendemos por saúde mental? Se puder passar o slide, eu agradeço. O que nós entendemos por saúde mental e saúde emocional? Segundo a OMS, saúde mental ou saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou ausência de enfermidade. E a maturidade emocional está muito ligada a isso. Está muito ligada a isso. E nós temos que saber também diferenciar, não é isso? Diferenciar saúde emocional e saúde mental. Por exemplo, entendemos como saúde mental um estado de bem-estar, um estado de bem-estar mental que permite que as pessoas lidem bem com o estresse da vida, que percebam suas habilidades, aprendam bem, trabalhem bem e contribuam com a comunidade. Nesse caso, contribua com a própria paróquia, com o próprio andamento do dia a dia da secretaria. E a saúde mental é um dos componentes da saúde e do bem-estar, né? E do bem-estar. Então, a saúde é uma questão mais ampla, e a saúde mental é um componente que integra a saúde de forma geral.
E é um tipo de bem-estar que sustenta as nossas habilidades individuais, e habilidades coletivas, e nos ajuda na forma de tomar decisão, tomar decisões, na forma de discernir, na forma de responder, e contribui para os nossos relacionamentos e ajuda a moldar o mundo em que vivemos, né? O mundo em que vivemos. Agora, a saúde mental em si é esse estado geral de funcionamento psicológico e bem-estar que inclui essa capacidade de pensar, de sentir, de comportar-se de maneira que permitem a desfrutar a vida e lidar com os desafios, né, com os desafios que surgem. Então, uma coisa é saúde de forma geral, e um dos componentes da saúde geral é a saúde emocional, que trata desse estado de funcionamento psicológico. Agora, o que seria a saúde emocional? Saúde emocional trata-se desse bem-estar psicológico e a capacidade de lidar com as emoções de maneira saudáveis. Como a secretaria é um lugar onde se experimenta diversos tipos de emoção ou de emoções, nós precisamos entender e separar também o que é saúde de forma geral, o que é saúde mental e o que é saúde emocional. Então, saúde emocional, ela engloba como pensamos, a dimensão cognitiva, ela envolve como sentimos, que é a dimensão emocional, e ela envolve como nos comportamos, que é a dimensão do comportamento. E ela influencia diretamente as nossas interações e influencia também as nossas decisões diárias, né? Saúde emocional não significa estar feliz o tempo todo. Aliás, ninguém fica feliz o tempo todo, não é isso? Ninguém fica feliz o tempo todo. Mas precisamos ser capazes de reconhecer e compreender e gerir as nossas emoções de maneiras mais equilibradas. Então, quando estamos seguros emocionalmente, claro, isso vai contribuir para a nossa saúde mental e vai contribuir também para a nossa saúde de maneira geral. Então, vamos falar um pouquinho mais dessas principais diferenças entre saúde mental e saúde emocional. A saúde mental, ela garante o funcionamento psicológico saudável em todos os aspectos da vida, enquanto a saúde emocional, ela foca em garantir que as nossas emoções sejam experimentadas, geridas e expressas de maneira saudável. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Saúde mental tem muito a ver com percepção. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Imagina, eu vou visitar um depressivo. Visito um depressivo, um Cachoeiro, na cidade que eu estou hoje, é uma cidade muito quente. E um calor de 38, 40 graus. Eu vou visitar um depressivo, ele está em casa, fechado, no quarto fechado, com a luz apagada, debaixo de um cobertor, e mesmo estando um calor, ele está debaixo de um cobertor. Agora, imagina a percepção dessa pessoa, a percepção da pessoa depressiva, ela está comprometida. Por isso que é doença. Ou seja, todos esses sensores que regulam a percepção, a temperatura do corpo, o tato, o depressivo, esse sensor está neutralizado, né? Está neutralizado. Por isso que essa pessoa, ela está doente, ela vive esse processo de doença mental. Enquanto a pessoa que está com o processo
de emocional, ela está com a saúde emocional abalada, então a percepção dela está apenas alterada, né? Vamos imaginar uma pessoa que toma uma bebida alcoólica, por exemplo. Ela não pode dirigir porque a percepção dela está alterada. Quando nós vivemos um tipo de emoção muito forte, a tendência é ter a nossa percepção alterada. Por exemplo, a raiva altera a percepção, a alegria altera a percepção. Tem os diversos tipos de emoção que nós experimentamos ao longo do dia, vai alterando a nossa percepção. E se a minha percepção estiver alterada, o problema é emocional. Se a minha percepção estiver comprometida, aí a doença mental já entrou. Agora, falando, o que isso tem a ver com maturidade? O que isso tem a ver com maturidade emocional? O que isso tem a ver com o trabalho pastoral? Aí, outro termo que eu gostaria de conversar é o termo maturidade. De onde vem este termo maturidade? Esse termo maturidade nós pegamos emprestado da agricultura. Pegamos da agricultura, né? A origem desse termo é agricultura. Nós olhamos para a fruta, nós olhamos para os diversos produtos aí agrícolas. Vamos centrar mesmo na fruta. Abóbora, o abacate, a laranja. E no senso comum, nós achamos que a idade adulta seja esse tempo da maturidade. Agora, nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre a idade adulta vai coincidir com esse caminho. Então, a maturidade emocional, considera-se uma pessoa madura aquela que é capaz de identificar e entender suas emoções e expor isso para o outro de forma clara, né? De forma clara e objetiva. Então, o que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é aquela que é capaz de saber quando está triste, é uma pessoa que é capaz de saber quando está alegre, é uma pessoa capaz de saber quando qual a sua intensidade de sentimento, qual a sua intensidade de emoção. Então, uma pessoa madura é essa pessoa que consegue identificar esse processo. Então, o que seria uma pessoa, o que seria maturidade emocional? Seria, em outras palavras, de maneira bem simples, seria sentir sem perder o equilíbrio. Eu posso sentir raiva? Posso, né? Aliás, emoção não é nem pecado. Emoção não é pecado, porque o próprio Jesus sentiu emoção, né? Ele sentiu raiva, sentiu alegria. Jesus passou também por esse processo de emoção. Emoção não é pecado. O pecado é o que eu faço com ela. O pecado é quando eu perco o equilíbrio, o pecado é quando eu passo a agir de maneira que a emoção me conduz. Eu gosto de olhar próximo à minha casa aqui, tem uma pequena praça, e as pessoas sempre levam os cãezinhos à tarde, os animaizinhos para passear. E são as pessoas que puxam os cães, que controlam os cães. Está na hora de ir embora, elas que levam, está na hora de trazer os cães, elas que trazem. Uma pessoa que imatura emocionalmente é como se fosse uma pessoa puxada pelo cãezinho, né? Pelo cãozinho. Ela é puxada pela raiva, ela é puxada às vezes pela alegria, ela é puxada por esse processo. Então, sentir, uma pessoa madura emocionalmente é aquela que é capaz de sentir
emoção sem perder o equilíbrio. Então, não significa não sentir. Não sentir. Não sentir é desumano. Significa administrar o que sente. Né? Significa administrar o que sente. Então, voltando esse aspecto para o nosso tema, né? Para o nosso tema. O que significa uma pessoa madura emocionalmente no trabalho pastoral, no serviço paroquial? Significa conviver ou ser uma pessoa que administra bem aquilo que sente, administra bem aquilo que passa pelo coração, que passa pela vida, né, no cotidiano. A pessoa sabe administrar o que sente. Agora, três armadilhas emocionais que nós precisamos dar conta nesse processo. Primeiro, a reação impulsiva. A reação impulsiva. Nós temos uma tendência de reagir impulsivamente. É uma tendência humana isso, é uma tendência humana, não é uma tendência só sua, não é uma tendência só minha, é uma tendência humana. Nós, como seres humanos, temos essa tendência de reagir impulsivamente. Ou seja, e todas as vezes que nós reagimos de maneira impulsiva, é o cachorrinho que está nos puxando. Ou seja, nós estamos deixando o cachorrinho nos puxar. E a segunda armadilha é essa sensibilidade excessiva. Né? Sensibilidade excessiva. Ou seja, sofre com tudo, a pessoa tudo machuca, tudo leva pelo lado pessoal, tudo vai criando esse caminho um caminho mais tortuoso por onde a vida, os trilhos da vida passam. Né? Então, essa sensibilidade excessiva, essa outra armadilha é a necessidade de aprovação, que leva a pessoa a uma reação mais, vamos dizer, ela perde o valor, é uma pessoa que acaba não tendo necessidade de confirmar tudo, parece que não consegue fazer nada, precisa do outro sempre para ajudá-la a resolver as coisas. Então, essas armadilhas nos levam a pensar um pouquinho também nas nossas próprias feridas, né? Nossas próprias feridas. Por exemplo, não saber lidar com as críticas, uma simples crítica pode gerar um sofrimento, às vezes, de rejeição, se sentir abandonada, viver mais insegura. Eu até te pergunto, qual dessas armadilhas aí mais te pega? Qual dessas três armadilhas mais você vive com mais intensidade? Você é mais reativa? Você é mais sensível? A sensibilidade excessiva? Você necessita mais de aprovação? O que é mais evidente em você? Agora, nem toda emoção ela precisa virar reação, né? Nem toda emoção ela precisa virar reação. Agora, quando isso acontece? Quando nós estamos vivendo o nosso processo de maturidade. Né? Agora, eu coloquei como se fosse um fluxo para nós entendermos isso. Nem toda emoção precisa virar reação. De fato, todos os dias nós estamos vivendo diversas situações.
E essas situações, elas passam pela nossa percepção. É aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco. E a percepção, ela gera um pensamento. O pensamento serve para isso. O pensamento serve para eu interpretar aquilo que eu escuto, interpretar aquilo que eu vejo, interpretar aquilo que eu coloco a mão, interpretar aquilo que eu coloco na boca. São as percepções. Então, eu percebo os órgãos dos sentidos. Eu percebo, logo eu interpreto. Eu interpreto. E isso acaba gerando uma emoção. Acaba gerando uma emoção. Isso pode gerar uma raiva, pode gerar uma frustração. Aí, esse momento é um momento de eu parar, esse momento é um momento de eu discernir, esse momento é um momento de eu olhar para mim mesmo, de ver essa intensidade das emoções, para depois responder, para depois comportar. Quando reagimos essa primeira armadilha aí, que é a reação impulsiva, eu interpretei e logo eu não fiz essa pausa para dar a resposta. Aliás, inteligência emocional é essa capacidade de pausar antes de responder, né? De pausar, de perceber qual é a melhor forma para responder. Uma pessoa que tem inteligência emocional é essa pessoa que é capaz de pausar e, ao longo dessa pausa, buscar a melhor forma de resposta para aquela situação ou para aquele evento. E é importante ressaltar que nem toda situação é para nós, né? É pessoal, né? Muitas vezes é uma situação institucional, ou a pessoa mesmo pode estar passando por uma dificuldade maior. Por isso é importante lembrar, a secretaria é um lugar de acolhida, de acolher. Agora, e a secretária, o secretário, é essa pessoa que ocupa essa missão de acolher. Agora, não ocupa a missão de carregar, né? De carregar os problemas, não ocupa essa missão de carregar a dificuldade das outras pessoas. Uma coisa é acolher, outra coisa é carregar os problemas, né? Então, a diferença entre acolher, né, a secretária acolhe as dores, mas ela não precisa viver todas elas, né? Nós não precisamos viver a dor de todas as pessoas. Aliás, nós não damos conta de viver a nossa, não damos conta muitas vezes de viver a nossa dor. Existe uma diferença entre acolher e carregar. Existe uma diferença entre acolher e resolver. Muitas secretárias, eu sei porque já passei por diversas paróquias e nesse ambiente eclesial já atendi muitas pessoas que trabalham também na secretaria. Eu sei que muitas secretárias, ou muitas vezes nós mesmos, carregamos um sentimento silencioso que precisa resolver o problema das pessoas, que precisamos ajudar essas pessoas, e de fato precisamos acolher, precisamos dar o nosso melhor. Agora, nem sempre dar o nosso melhor significa carregar aquilo que as pessoas, que é próprio da pessoa, né? Que é próprio da pessoa. Então, entenda sempre, uma coisa é acolher, outra coisa é carregar o problema dos outros. E a partir daí, eu vou te propor alguns caminhos para
o equilíbrio emocional. Vou te propor 3 pilares, né? O primeiro pilar é o autoconhecimento. O autoconhecimento. É muito importante sabermos quem nós somos, né? É muito importante. O autoconhecimento é importante demais, é importante demais. Nós temos que dar conta das nossas próprias emoções, dar conta dos nossos próprios sentimentos, dar conta das nossas próprias dores, dar conta dos nossos próprios desafios, como também das nossas alegrias, das nossas, de tudo de bom que carregamos no coração. Segundo pilar é o pilar da espiritualidade, né? Segundo pilar é o pilar da espiritualidade. Esse ponto é um ponto importante, importante, porque, inclusive, dá conta que a espiritualidade, ela também nos ajuda a descansar, né? O próprio Cristo diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre os vossos fardos, que eu vos darei descanso, né? O próprio Cristo, ele nos ajuda a entender esse caminho. Muitas pessoas da igreja, ou muitas pessoas como nós que vivemos intensamente na igreja, nós acreditamos que descansar é até falta de compromisso, né? Às vezes nós pensamos que descansar é uma falta de compromisso, mas o próprio Jesus nos ensina o contrário, né? Nos ensina o contrário. Por isso nós precisamos aprender a tomar esse caminho, o caminho mesmo de descansar, porque uma pessoa cansada, ela escuta pior, uma pessoa cansada, ela não acolhe bem, uma pessoa cansada, ela erra mais, uma pessoa cansada, ela sofre mais, né? Uma pessoa cansada, ela sofre mais. E, por último, dentro desses 3 pilares, eu falei do autoconhecimento, da espiritualidade, eu quero voltar no terceiro e falar deste limites saudáveis, né? Limites saudáveis. Ou seja, o cuidado com as próprias feridas, com as próprias feridas. Uma pessoa madura emocionalmente, ela sabe lidar com as suas próprias feridas. Este talvez seja um tema mais profundo dentro desses 3 pilares, né? Às vezes o problema não é o que a pessoa nos diz, não é o que a pessoa nos fala. O problema é quando aquilo que escutamos, aquilo que percebemos, aquilo que vemos, toca a nossa ferida, né? Toca a nossa ferida. Por exemplo, uma crítica simples pode gerar um sofrimento enorme quando ela toca a nossa ferida da rejeição, quando toca a nossa ferida do abandono, quando toca a nossa ferida de necessidade de aprovação, quando toca a nossa ferida, por exemplo, de insegurança. Uma pergunta importante diante desse contexto que eu estou colocando, é sempre bom nos perguntar: o que nessa situação me machucou tanto, né? Esses caminhos aí para o equilíbrio emocional, é sempre bom perguntar, nesses limites saudáveis, é sempre bom perguntar, né? O que nessa situação me machucou tanto? Essa pergunta, ela pode conduzir momentos muito ricos de reflexão, pode nos ajudar a refletir bastante nessa situação. Eu proponho agora algumas perguntas para você levar para casa, né? Para levar para casa. A primeira pergunta é: o
que mais me desgasta emocionalmente? Né? O que mais te desgasta emocionalmente no trabalho, na sua missão como secretário, o secretário ou secretária paroquial? O que você precisa amadurecer? Né? O que você precisa amadurecer? Lembrando que todos nós precisamos amadurecer. Nós nunca estaremos maduros o suficiente. Nós precisamos amadurecer. Eu, você, nós precisamos amadurecer. Aquelas pessoas que convivem conosco também não são totalmente maduras. Não são como a goiaba, não são como a banana, não são como a abóbora. Todos nós precisamos também passar por um processo de amadurecimento. Por isso é sempre bom perguntar: o que eu preciso amadurecer? E mais ainda, terceira pergunta: como eu posso cuidar melhor de mim essa semana? Essa semana nós já estamos terminando, né? Essa semana. Mas como eu posso cuidar melhor de mim? E o cuidado aqui, eu não estou dizendo só do cuidado físico, porque hoje, graças a Deus, cuidamos mais do físico, tem academias, estúdios espalhados, né, pelas nossas cidades de maneira assim suficiente, né? Existe os diversos tipos de cuidados físicos, o cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono, mas também precisamos cuidar da nossa emoção, né? Precisamos cuidar mais da nossa emoção, ou das nossas emoções. Uma pessoa madura cuida do seu lado emocional. Uma pessoa imatura deixa para lá. Mas uma pessoa madura ou uma pessoa em processo de amadurecimento é uma pessoa que busca constantemente esse autoconhecimento. Busca conhecer a si mesmo, busca saber o que sente, busca entender o que sente, busca também dar conta da intensidade do que sente. Uma pessoa madura lida bem com com essa dimensão da vida, né? Com essa dimensão da vida que é a dimensão emocional, que é uma dimensão importante. É uma dimensão importante. A dimensão emocional é tão importante quanto a dimensão física. Cuidar da cabeça é tão importante quanto cuidar do aspecto físico. E na academia, cuidar da saúde, alimentação, isso tudo é importante. Mas cuidar das emoções é tão importante quanto. E, por fim, eu gostaria de fazer 5 lembretes para você, secretário, para você, secretária da paróquia. O primeiro deles nem tudo é pessoal. Uma pessoa madura entende que nem tudo é para ele, nem tudo é para ela. Por quê? Uma pessoa madura, ela entende que ela não é o centro do mundo, né? Que o mundo não gira em torno dele, que o mundo não gira em torno dela. Uma pessoa madura sabe bem disso. O mundo não gira em torno de mim. O mundo não gira em torno de mim, somente de mim, né? Então, assim, nem tudo é pessoal, nem tudo é para você, nem tudo depende de você, né? Depende de você, né? O mundo o mundo não depende só de você, o mundo não gira só por causa de você. Aprenda a contar com o outro. A pessoa madura sabe contar com o outro. Sabe contar com o outro nos momentos diversos da vida, inclusive para compartilhar aquilo que não faz bem. Não faz bem. Uma pessoa madura, ela sabe que nem tudo depende dela. Por isso, ela também... Eu estou dizendo de atividades, mas estou dizendo também de sentimento.
estou dizendo de emoção, estou dizendo das dimensões, de outras dimensões da vida, inclusive as dimensões psicológicas. Nem todos ficarão satisfeitos. Por mais que eu faça, por mais que eu dê 100% de mim, por mais que eu dê o melhor de mim, todos nós precisamos, de fato, dar o melhor de nós, por mais que eu faça isso, nem todos ficarão satisfeitos. Eu não vou conseguir agradar a todos. Eu não vou conseguir agradar a todos. Não é isso? Não vou conseguir agradar a todos. Nem Jesus conseguiu. Agora, nem por isso você vai deixar de dar o seu melhor. Nem por isso você vai deixar de viver de maneira profunda essa questão da sua maturidade emocional. Outra coisa, você pode acolher sem carregar. Né? Uma coisa é eu acolher a pessoa. Todo sofrimento exige presença. Todas as vezes que nós estamos num estado de sofrimento, precisamos de presença. Todo sofrimento exige presença. Agora, uma coisa é ser presente, uma coisa é acolher, outra coisa é carregar o outro, carregar aquilo que é de responsabilidade do outro. E, por fim, cuidar de si também é uma forma de servir. Quando cuidamos bem de nós, é uma forma de servir, né? De servir. Quando eu dou o meu melhor, quando eu cuido para que o meu melhor chegue às outras pessoas, isso é uma forma de amor profundo. Porque amar é dar de si mesmo. É dar de si mesmo. E quando eu me preparo, quando eu descanso, quando eu me organizo, quando eu me proponho a dar o melhor de mim mesmo, eu estou amando da maneira como que Jesus pede, né? Que Jesus pede. Ou seja, amar é dar de si, né? Dar de si. O Cristo soube fazer isso ao ponto de dar, né, a própria vida por todos nós. Então, quem cuida do próprio coração, quem cuida da própria vida, quem cuida de si mesmo, cuida bem de si mesmo, quem cuida do próprio coração, acolhe melhor o coração das outras pessoas. Quem ama a si mesmo é capaz de dar amor às outras pessoas. E eu quero terminar, antes de abrir aí, se tiver alguma pergunta, terminar com essa oração. E você que acompanhou até agora, você que ficou, que está acompanhando essa fala, coloque a mão no coração e reze comigo essa oração final. Né? Reze comigo essa oração. Senhor, ensina-nos a servir sem adoecer, a acolher sem carregar e a amar sem perder o equilíbrio. Nos ensine isso hoje e sempre. Amém. É com você, Ana. Amar sem perder o equilíbrio. Padre, muito obrigada pelas suas palavras, tenho certeza que nos ajudou muito nesta manhã. E eu gostaria de ler aqui alguns comentários do chat sobre a pergunta que o senhor fez. O senhor perguntou então, qual o seu maior desafio emocional qual o seu maior desafio emocional que você encontra no atendimento na Secretaria Paroquial? A Juraci Oliveira compartilha: pessoas em vulnerabilidade social, sem comida, sem moradia, sem perspectiva. Para Simone Franzin, o maior desafio é não perder a concentração no serviço e ainda atender bem os fiéis que chegam com várias questões. A Mariana Cavalcante diz assim:
Para mim, o maior desafio é manter o equilíbrio emocional em todos os atendimentos. Na secretaria recebemos pessoas com dores, pressa, cobranças e expectativas diferentes. A Anne Alves pontua: incompreensões e pessoas difíceis de lidar que acham que temos que fazer tudo. Para Mariana Vasquim, ela diz: acredito que a parte mais difícil de lidar é com a falta de bom senso, com as tentativas de fazer com que a igreja se curve às vontades das pessoas. É cansativo lidar com certas atitudes. Para a paróquia Catás Atlas, conflitos de pessoas que querem impor que o padre as privilegie com pedidos que são contra as normas da arquidiocese. E antes da gente ir para as perguntas, eu quero destacar 2 comentários. Um é da Raquel Paz e outro é do Samuel Cunha. A Raquel, ela diz assim: não deveríamos romantizar o trabalho da secretaria paroquial. Antes de tudo, são profissionais e seres humanos que trabalham em um ambiente frequentemente marcado por alto risco psicossocial. E o Samuel, ele compartilha: precisamos entender e, com amor, acolher e ouvir, porque a escuta, muitas vezes, é o que alguns buscam ao chegar na paróquia. Sempre que atendo, mesmo que seja para buscar comprovações ou informações, nunca deixo de apresentar as atividades da paróquia e falo da importância da comunhão com os irmãos e irmãs, com Jesus e a Santa Amada Igreja. E divulgo atividades extraordinárias para que se sintam bem. Vamos então, padre, para as perguntas. A primeira é da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Como devemos agir emocionalmente com mudanças de padres, mudanças de administradores e cobranças diferentes de cada um deles? Então, uma pessoa madura sabe que a igreja, ou na igreja, haverão sempre mudanças. Sempre mudanças. Né? E haverão sempre mudanças. Mudanças de padres, mudança de bispo, muda até de papa. Né? Muda até de papa. Agora, cada pessoa tem um jeito próprio. Cada pessoa tem um jeito próprio de lidar com a vida. Agora, o interessante dar conta é que existe eu costumo até dizer aqui na minha diocese o seguinte: uma coisa é política de Estado, ou seja, o que seria uma política de Estado? Uma coisa são as prioridades da diocese, são as prioridades da paróquia, são as prioridades locais. Outra coisa são as políticas de governo, a política de governo. Ou seja, o governo pastoral, cada pessoa tem um jeito de governar, cada pessoa tem um jeito de lidar com as coisas. Aí, o que precisa, primeiro, capacidade de escuta. Segundo, capacidade de diálogo, ou melhor, capacidade de diálogo em primeiro lugar e capacidade de escuta, para chegar a um entendimento. Né? O que é uma prioridade da paróquia? O que é uma prioridade da diocese? E como que nós vamos lidar com isso? O como é a política de governo? Qual é a estratégia que nós vamos lidar com esse caminho, ou com essa situação? Agora, pessoas maduras vão sentar, vão conversar, vão tentar se entender e vão aprender a separar as coisas. Não é? Agora, não leve para o pessoal, não leve para o pessoal. O padre que está chegando não deve levar para o pessoal, e a pessoa que está e que recebe também não deve levar para o pessoal. Eu não sei se eu fui claro na pergunta. Sim, aliás, na resposta. Na resposta. Padre, a próxima pergunta é da Maria Oliveira. Nosso emocional é a nossa ferramenta para um bom atendimento na secretaria. Como fazer para estar bem? Eu dei a dica, eu dei algumas dicas, não é isso? Primeiro, não levar pelo pessoal, não tentar carregar tudo.
procurar nos seus horários de descanso, descansar bem, não é isso? Nós vivemos numa sociedade em que nos roubou o descanso, né? Nos roubou o descanso. É, no, é, há 10, há 15 anos atrás, nós parávamos na hora do almoço, ou um pouco mais tarde, na hora de deitar mesmo, parava para descansar. Hoje, as redes sociais nos roubaram esse tempo de descanso, né? Nós ficamos, parece que o tempo todo ligado. Então, assim, aprenda a descansar. Quando for para descansar, tire um momento para descansar mesmo, para desligar mesmo. E depois, não leve para o lado pessoal, não leve para o lado pessoal. Acolha, tenta separar, tenta entender o que a pessoa está dizendo, né? Tenta carregar um pouco mais de neutralidade, porque conflitos, a secretaria paroquial, o lugar que tem gente, são lugares de conflito. Por exemplo, duas lideranças procuram a secretaria para reclamar uma da outra. Isso é muito comum. Uma reação imatura seria tomar partido, alimentar comentários, entrar na fofoca. Uma reação madura seria manter a neutralidade, não aumentar o conflito, incentivar o diálogo direto entre as partes envolvidas, né? Então, tem diversos exemplos, diversas formas ou diversos exemplos que nós podemos lidar bem com as emoções que chegam. Lembrando bem, as pessoas vão chegar trazendo todos os tipos de emoções. Você vai perceber isso, você vai interpretar isso, e você vai, claro, aprender a filtrar e não deixar que a emoção da outra pessoa te determine, senão você vai ficar sendo carregada aí pelo cãozinho da raiva, pelo cãozinho da intensidade e tantas outras emoções. Padre, a próxima pergunta é da Patrícia Dias. Ela diz assim: como agir com caridade no momento em que um agente da pastoral nos exige um serviço que não é de nossa responsabilidade? Então, eu coloco isso quando eu falei da diferença entre acolher e resolver, né? Acolher e resolver. Muitas secretárias carregam um sentimento silencioso. Eu preciso resolver o problema dessa pessoa. Agora, nem sempre é possível resolver, né? Existem alguns níveis, eu falei disso, existem 3 níveis. Eu posso resolver um problema quando é administrativo? Eu posso resolver? Eu posso resolver, eu vou resolver. Agora, eu posso encaminhar, quando for questões pastorais, eu posso encaminhar, vou encaminhar isso para quem? Né? Ou o que essa pessoa está querendo é que eu apenas a acolho, né? Apenas acolho. Os sofrimentos, por exemplo, tem que ser acolhido. Agora, nem todo sofrimento, nem toda situação que chega na secretaria pedem solução. Algumas pedem apenas presença. Pedem apenas presença. Vai escutar, vai discernir, vai encaminhar ou vai dizer, olha, não consigo resolver isso. Isso não é para ser resolvido aqui na paróquia. Olha, minha missão não é esse tipo de resolução, mas eu posso encaminhar a senhora para esse lugar ou para essa pessoa que pode ajudar a senhora ou ajudar o senhor. O Paulo, da paróquia de Catas Altas, Minas Gerais. Como lidar com pessoas que vêm à secretaria paroquial e insistem em pedir algo ao padre que vai contra as normas da arquidiocese? Como lidar? Você tem que aprender a dizer não. Olha, aqui não é esse lugar.
Aqui não é esse lugar. E se ele vem pedir ao padre, ele não está também pedindo a você. Então, o padre tem que ser capaz de colocar limite. Capaz de colocar limite. Se vem pedir a você, ele está pedindo a você ou está pedindo ao padre? Se ele está pedindo a você e você sabe que não pode resolver, você vai dizer, olha, infelizmente, não é uma prática da paróquia, não é uma prática da igreja, não é uma prática da diocese dizer isso. Agora, se ele insiste em falar com o padre, quem tem que ser capaz de dizer isso a ele é o padre. É o padre. O que você não pode também, secretária, é confundir o seu lugar com o lugar do padre. Uma coisa é o seu lugar, outra coisa é o lugar do padre. Tem não, que não é você que precisa dizer, tem não que é o padre que precisa dizer. Como tem alguns sims que são o padre que precisa dizer. Então, uma pessoa madura, ela sabe também separar o seu lugar. A pessoa madura sabe separar o seu lugar. Mas a pessoa que está vindo não é imatura. Sim, se ela está indo pedir uma coisa que não pode, é porque ela tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade. Agora, quem pode e deve colocar limite, muitas vezes não é você, secretário. Muitas vezes é uma demanda que não é sua. Que não é sua. A sua missão é de acolher. Muitas vezes não é de resolver. Se for uma certidão de batismo, uma certidão de casamento, algo que faz parte do seu dia a dia, cabe a você. Agora, se precisar de uma alteração de nome já em certidão, precisar de algo que precisa de uma decisão do padre, isso é o padre. É o padre que tem que tomar a decisão, é o padre que tem que tomar esse lugar. É o padre que precisa dizer para essa pessoa, olha, não vou fazer, isso não pode ser feito, isso não deve ser feito, isso contradiz as normas, por isso não posso te atender. Muito bem. Padre, essa foi a nossa última pergunta. Eu quero mais uma vez agradecer o senhor por tudo que o senhor compartilhou conosco. Muito obrigada. Eu tenho certeza que o coração administrativo que impulsiona a missão está, sem dúvida, pulsando muito, muito mais forte com as palavras do senhor e com todas as coisas que nós ouvimos nessa nossa semana. Eu gostaria agora de falar para você que fez as inscrições, a inscrição no site. Você, ao longo desta semana que se inicia, na semana que vem, você irá receber um link, um e-mail com um link para baixar os certificados. Agora eu quero que o meu editor coloque aí o meu som no ar. Vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo? Chegou a hora do nosso sorteio. Sim, o nosso sorteio. Eu vou chamar o Anderson para vir aqui, para ele mostrar para vocês o que nós iremos sortear. Nós vamos sortear, então, um kit Teós com bolsa, garrafinha, caneca. O kit está recheado. Então, ele vai aparecer aqui. Vem cá, Anderson. Chega mais. Mostra aqui para o pessoal. Vou chegar aqui para o lado, pessoal, ó. Mostra aí, Anderson, o que nós vamos sortear no kit Teós para quem fez a inscrição. Bolsa, garrafinha, tem uma canequinha personalizada, tem um Don't-Pad, um mousepad. Muito bem, olha lá, ó, canequinha, garrafa, mousepad. Muito bem. Vamos então, que rufem os tambores? Muito bem, quem ganhou o kit Teós foi o Denilson Miranda de França. Denilson, nossa equipe irá... Brasil! Nossa equipe irá entrar em contato contigo. Denilson foi pentacampeão olímpico, não, pentacampeão mundial em 2002. Muito bem, então, a nossa equipe irá entrar em contato contigo para te enviar o kit. Eu quero
agradecer a sua audiência, muito obrigada por todas as participações. Nós tivemos mais de 1.400 inscrições de todas as regiões do Brasil. Muito obrigada pela audiência, pelas mensagens, pelas participações. Eu quero agradecer também a todos os nossos palestrantes que estiveram conosco nesta semana. Agradecer à equipe de marketing aqui da TEOS, sem a qual este evento certamente não teria sido tão especial. Eu fico por aqui, até a próxima!